Quero saber de vocês. Savarino é legal, mas liberando um ou dois titulares? E se for o Félix Torres? O Marcelo Paz já falou com a camisa do Corinthians, inclusive, e tem um acordo aí, um acerto muito encaminhado com o volante Maicon. Tudo isso nesse vídeo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Já começo pelo Maicon, que tinha inicialmente um acordo encaminhado até o fim de 2028, mas o Corinthians está já com um acordo verbal com o jogador e seu staff e deve formalizar isso nos próximos dias. Ele tem contrato terminando agora, nesse dia 31, mas o Corinthians ainda está com o transfer ban, né? Então, para registrar novos contratos, vai precisar derrubar esse transfer ban quando a janela abrir no dia 5 de janeiro. Mas já encaminhou esse acerto não só com o Maicon, mas com o Shakhtar Donetsk. E agora, de uma maneira muito melhor, né? Com um vínculo definitivo com o Corinthians. Ou seja, ele não precisa mais negociar a cada ano essa renovação de empréstimo. O Corinthians ainda deve 1 milhão de euros pela última renovação de empréstimo, um acordo que inclusive foi parar na FIFA e na Corte Arbitral do Esporte, né? Porque o Corinthians recorreu. O que pode gerar também um novo transfer ban. De qualquer maneira, esse valor vai ter que ser pago em algum momento e o Shakhtar ainda assim topou negociar com o Corinthians porque o Maicon não quer voltar para a Ucrânia e tinha o desejo de permanecer por aqui. O Corinthians também tinha esse desejo manifestado pelo técnico Dorival Júnior, pelo Fabinho Soldado ainda quando estava por aqui, e agora o Marcelo Paz já vem tomando conta da situação e esse acordo ele só foi diminuído, né? Inicialmente em 2028, agora fim de 2027. Mas aí tem um detalhe, o Shakhtar topou, porque vocês vão achar que o Shakhtar é uma mãe, assim, tá tudo certo, né? Ficou emprestando o cara sem pagar, sem receber, inclusive, né? Esse último contrato de empréstimo e agora libera o cara sem custos num contrato em definitivo pro Corinthians. Beleza? Não. O Shakhtar topou fazer esse negócio desde que ficasse com 50% dos direitos econômicos do atleta. Ou seja, numa futura venda que o Corinthians pode acabar negociando, o Maicon, 50% é do Shakhtar. Então ele detém ainda 50% do jogador, enquanto que o Corinthians apenas 50%, mas recebe ele livre de custos para formalizar um vínculo definitivo até o fim de 2027. Beleza? Gostaram? Eu sei que muita gente não estava muito satisfeita, né, com o Maicon, mas confesso para vocês que esse ano, especialmente esse ano, desde o seu retorno, que ele sofreu muito com lesões, foi a melhor temporada do Maicon, seguramente, desde quando ele saiu do Corinthians lá atrás, em 2018, deixando o clube, inclusive, com aquele título paulista conquistado dentro do Allianz Parque, ele fazendo o gol decisivo, o gol de pênalti que concedeu o título ao Corinthians. Nesse seu retorno foi a melhor temporada e protagonista, assim, ou pelo menos um coadjuvante de luxo, um cara super importante dos dois títulos conquistados, especialmente da Copa do Brasil. O que vocês acham? Quero ouvi-los. Vamos falar sobre Marcelo Paz, que já fardou, já colocou a camisa do timão, já meteu um vai Corinthians e usou palavras, né? Ele ainda não chegou em São Paulo, está fazendo videoconferências, mas já está trabalhando. Dia 3 tem a reapresentação com o elenco, ele estará presente no CT Joaquim Grava e aí vai conversar com os jogadores, provavelmente apresentado à imprensa, mas ele falou as seguintes palavras, e é importante a gente entender o significado delas. Assumo o compromisso e muito trabalho pelo Corinthians com empenho e responsabilidade. Beleza, até aqui protocolar. Quero estar presente no projeto que vai conduzir o Corinthians pelo caminho da gestão, das boas decisões, da responsabilidade, sempre respeitando a história grandiosa que o clube representa. Cada passo será dado com seriedade, planejamento e foco para construir um Corinthians com um futuro brilhante, competitivo e sustentável ao lado do seu torcedor, fiel torcedor que apoia os 90 minutos. Vamos trabalhar muito, demais para continuarmos sendo um clube que motiva, alegra e honra sua apaixonada torcida. Vejam que futuro brilhante, competitivo e sustentável. Planejamento. Um projeto que conduz o Corinthians no caminho da gestão, boas decisões e responsabilidade. Então, aquilo que eu tinha dito para vocês, o Marcelo vem para operacionalizar o clube dentro de um conceito que pode finalmente colocar o Corinthians nos eixos com muita responsabilidade, transparência, com boas decisões, né? Decisões mais pensadas, com fluxo de caixa, para não ficar vendendo o almoço para pagar a janta, começando o dia sem saber se vai conseguir pagar o salário do mês. Isso não dá mais. O time brigando para não cair no Brasileiro, dívidas e transfer ban e não sei o quê. Tudo isso o corintiano não quer saber mais. Então, mesmo que daqui a pouco, né, o Marcelo entenda que o perfil de contratações seja outro, eu ainda não descobri
se vai ser dessa maneira, se o Corinthians vai querer dar um salto, não sei como, né, com a situação financeira que vive, mas daqui a pouco com empréstimos que estão chegando, na verdade valores pendentes que estão chegando para poder viabilizar algumas questões, derrubando os transfer bans, mas não vai dar para dar um salto maior que a perna. Você precisa de criatividade nesse momento e às vezes, né, trocar prejuízos, né? Tira um jogador aqui que está te custando muito, abre espaço na folha, você repõe com outro, com um jogador um pouquinho mais com fome, como a gente diz, né? Competitivo e tal. Vai ter que ser dessa maneira para o Corinthians vencer mais um ano e começar a enxugar, parar de enxugar gelo, né? E começar a pagar as contas para se organizar. Vamos ver, estou muito, muito confiante, com ótimas expectativas no excelente gestor Marcelo Paz. Era tudo que o Corinthians precisava. Eu não estou nem fazendo uma brincadeira ou alusão com o sobrenome dele, tá? Não estou falando de Paz, porque Paz no Corinthians não existe. A Fiel nem quer Paz. A Fiel quer barulho, muvuca, bagunça e título no final do ano. É isso que... Até derrubei a caneta aqui. É isso que a Fiel quer. Mas, é claro, andando na linha de uma forma sustentável, planejada, é muito melhor, né? Você tem mais condições de colher frutos lá na frente. Vamos fechar esse vídeo com uma possibilidade trazida pelo Samir Carvalho, do Portal UOL e do Café do Setorista. Inicialmente, ele falou do interesse do Corinthians no Savarino. O Savarino está mexendo aí com as estruturas, aí com vários clubes nessa janela de transferências. E o Corinthians tem interesse no Savarino, que eu acho um excelente jogador. O venezuelano do Fogão, ele é diferenciado. Eu acho que ele chega e joga. Chega e joga no Corinthians. O problema é o seguinte, segundo o Samir, o Botafogo até topou negociar pedindo 2 jogadores. Gustavo Henrique e Ranieri. Eu podia encerrar esse vídeo agora, dizendo para vocês, valeu, um abraço, tchau. Mas vamos lá, né? Vamos tentar entender. É claro, o Savarino é um jogador valorizado e os caras estão olhando 2 titulares que daqui a pouco, dentro do perfil de carência de elenco que eles estão tendo, beleza, são jogadores que se encaixam. E óbvio que se encaixam. O Gustavo Henrique e o Ranieri seriam titulares absolutos do Botafogo. Como seriam titulares em boa parte das equipes no Brasil, mas a gente está falando de 2 caras titulares numa recém-conquista de Copa do Brasil, que terminaram um ano super em alta, que tem uma identificação com o torcedor e que, assim, vamos combinar. Se a gente analisar a troca por si só, o Savarino, beleza, mas aí você perde 2 titulares que você vai ter que ir no mercado repor, ou você vai ter que ir dentro do teu elenco e você não vai encontrar caras com a mesma característica, acabou a conversa. Mas assim, não tem nem margem para negociação. Aí agora o Samir postou que o Corinthians ofereceu Félix Torres. Sabe aquela história de não tem mais bobo no futebol? Cara, se o Botafogo aceitar isso, falar baixinho, aí a gente começa... Não, com todo respeito, eu acho até que o Félix Torres... Juro pra vocês, eu tenho um pensamento um pouco benevolente em relação ao Félix Torres. Eu acho que não aconteceu no Corinthians, mas assim... Cara, pode ser que ele jogue em algum outro time. O cara é titular de uma seleção que vai disputar a Copa do Mundo, e esse foi o argumento, inclusive, usado pelo Corinthians ao Botafogo. Não acho de todo ruim você utilizá-lo numa negociação. O problema é os caras quererem o Gustavo Henrique e o Ranieri, você oferece o Félix Torres para ter o Savarino. Aí vamos lá, né? Mas aquela tenteada, né? É livre. E o Marcelo Paz está chegando para tentar acomodar esses negócios e provavelmente ele vai tentar entender o caixa do clube para ver se tem condições de trazer um jogador desse quilate. Agora, se tiver que abrir mão de jogadores super importantes do teu elenco, bom, aí vira a página e vamos em frente. Tá bom? O que vocês acham? Preciso perguntar o que vocês acham? Bom, mas tá aí o debate. Comenta aqui, inscreva-se no canal, deixa aquele like e muito, muito, muito obrigado por mais um 2025 de muita audiência, muita participação, muita interatividade, muita presença de vocês nas lives, nos vídeos, muita zoeira, muita festa, a gente comemorou, a gente vibrou, a gente falou mal, a gente xingou, a gente ficou bravo, a gente esteve juntos esse ano todo. E é muito legal ter a companhia de vocês, como eu sei que muitos de vocês têm os meus vídeos como companhia, acordando, naquela hora matinal, né? O cara vai lá no banheiro, eu me divirto com os comentários do chat. Mas no café da manhã, indo para o trabalho, no trânsito, levando as crianças na escola, o vídeo aqui no YouTube tem essa capacidade, né? Então, fico muito feliz de me dirigir a vocês e receber todo esse carinho em mais uma temporada. A gente vai seguir. Se eu não postar nenhum vídeo no dia 31, e daqui a pouco pode ser que eu poste, né? Não sei o que pode acontecer, mas sabe como é que é, né? A gente começa a abrir os trabalhos cedo, né? No dia 31. Se eu não voltar aqui, um excelente 2026 com muita paz, saúde, felicidade, prosperidade para todos vocês, tá bom? E em 2026
É nóis. Vai, Corinthians. Valeu, gente. Tchau, tchau. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! O nosso café do mercado, tem muita coisa para a gente falar aí nesse, né, programa que está fazendo a sua estreia. Vamos lá. Aliás, o forte do canal sempre é o mercado, né? Então, se tem um canal que merece ter um programa assim, é esse. Vocês me falam se vocês gostaram da ideia, se vocês querem ao vivo, enfim, só estou fazendo gravado hoje, porque é feriado, não vou tomar muito tempo, né, de você com a sua família, entendeu? Eu acho mais prudente. Vamos lá então, tá? Vamos começar aqui. Eu quero começar com novidade já, para não brincar. O Corinthians ainda tem interesse no Cebolinha, tá? Eu estava falando com uma fonte ontem sobre o Michael, né, conversando lá sobre o que ela me passou da dificuldade, porque o Michael, o Corinthians descobriu, tá? Aliás, né, bonito aí, né, os camaradas que não deram crédito para mim, né? Eu vi você gravando o vídeo ontem, falando do Pierre sem dar crédito, hein? Tô de olho em você, viu? Então, olha só, eu trouxe a informação que o Corinthians foi lá e abriu conversas com o Flamengo pelo Michael, e teve uma notícia, né, que o Corinthians talvez não esperasse. O Flamengo vai querer uma compensação financeira, tá? E aí, né, eu até perguntei, né, para as pessoas, eu falei, mas o nosso querido Cebolinha não seria mais interessante do que o Michael, né? Até pensando em vocês falam sempre isso, apesar que não precisa ser nenhum gênio para ter certeza, né, que o Cebolinha hoje é melhor que o Michael, né? Mas o Cebolinha é mais caro. Enfim, o Michael tem contrato mais longo, o Cebolinha contrata até o final desse ano, mas o Cebolinha é mais caro. E o Corinthians fez também uma consulta para o Cebolinha e a fonte me respondeu, maior ainda, tá? Mais caro ainda. A resposta, né, a resposta foi essa, mais caro ainda. Essa é a frase, mais caro ainda. Então o Corinthians já fez consultas ao Flamengo pelo Michael e fez também pelo Cebolinha, não perdeu viagem. E o Corinthians sabe o valor do Michael e sabe o valor do Cebolinha, porque a fonte me respondeu, mais caro ainda, entendeu? Mais caro ainda. São situações difíceis, às vezes as pessoas ficam falando, Samir, mas pô, mercado, mas o Corinthians não pagou o Transferban. Gente, eu, Samir Carvalho, estou trabalhando com uma fonte oficial, né, numa entrevista aqui no canal Café do Setorista, o presidente Osmar Stabile disse que o Transferban seria pago dia 5 ou dia 6, né, ou seja, segunda ou terça-feira, é isso, né, segunda dia 5, né, segunda ou terça-feira, tá? Então eu estou trabalhando com essa data que o Osmar Stabile falou em público aqui, o presidente corintiano. A partir do dia 6, se no dia 7 o Corinthians não tiver ainda quitado, né, o Transferban, regularizado o Transferban, aí eu vou começar a achar estranho, tá? Por enquanto eu tô confiando. O presidente veio aqui no canal, eu tenho que, no mínimo, né, se não vou trazer ele para aqui, eu tenho que, no mínimo, acreditar no que ele falou. Ele falou que dia 5 ou dia 6, no mais tardar, né, enfim, o Corinthians pagaria o Transferban. Mas independente do Corinthians pagar o Transferban ou não, o Dorival Júnior tá no mercado há muito tempo, tá? Acredito que tenha sido ele que fez essas consultas ao Flamengo. O Marcelo Paz chegando no mercado já também, entendeu? Enfim, tanto que o Pierre já é uma indicação do Paz, tá? Apesar que já tinha gente no Corinthians que gostava do Pierre, volante Pierre, tá bom? Vamos já até mudar pro Pierre. Situação do Pierre, né? Como diz lá o meu amigo que gravou um vídeo ontem não me deu crédito, que ninguém sabia disso, tá? Ninguém sabia disso. Ele vai lá, grava o vídeo, enfim, muito bonito, né? O Pierre, o Fortaleza tá comprando ele para tentar revender para a Europa, porque tem um clube da Europa, me falaram que é um clube intermediário da Europa, que procurou o Fortaleza. O Fortaleza bobo nem nada, foi lá na Tombense, tá? Foi lá na Tombense e fez foi lá e fez valer, né, a sua prioridade de compra, 4 milhões de reais apenas, pelo Pierre, que pertence a Tombense, 70% dos direitos econômicos, que fez uma Série B muito boa pelo Volta Redonda e que virou o titular absoluto do Fortaleza a partir da chegada do Palermo, né, e ele fez 13 partidas, né, e foi muito bem. É o jogador que mais agrada a diretoria do Corinthians do Fortaleza, tá? Outro nome, o nome do Pochettino é um nome que tinha gente na diretoria que gosta, mas as primeiras impressões do Marcelo Paes talvez não foram tão animadoras, eu não estou vendo avançar Pochettino, mas o Pierre, o Corinthians só lamenta se realmente ele for para a Europa e acha difícil. Então são contratações difíceis, né? Aliás, as três agora, né? Michael, Cebolinha e Pierre, contratações muito difíceis, né, do Corinthians concretizar no mercado da bola. E aí, a gente já vai partir para outros nomes, né, como por exemplo do Savarino do Botafogo. E voltando lá no Cebolinha, o Flamengo está tentando comprar o Caio Jorge e oferecer o Cebolinha, o que dificulta também, né, a situação do Corinthians. Aliás, o Flamengo vai fazer uma loucura, né, velho? Enfim, se você falar para mim Caio Jorge ou Cebolinha, eu confesso que às vezes eu fico até na dúvida. Os caras vão dar lá um mundo
o mundo, né, como se estivesse contratando um craque da Europa, e mais o Cebolinha. Enfim, problema deles, né? Mas dificulta a situação do Corinthians, porque o Flamengo está usando ele lá como moeda de troca. Então, Cebolinha é a novidade aqui que eu passei para vocês. O Corinthians também consultou o Flamengo sobre o Cebolinha, tá? E descobriu que é mais caro que o Michael, também não era, acho que não seria diferente, tá? O Pierre tem essa dificuldade, o clube da Europa já entrou em contato com o Fortaleza, o Marcelo Paz sabe disso. O Savarino é a questão da troca, tá? O Félix Torres é o jogador oferecido e o Botafogo ainda não recusou, tá? Ainda não recusou. Enfim, velho, a gente pode dar também uma opinião nesse café do mercado. Eu, sinceramente, velho, assim, tem gente que gosta muito do Savarino. Se eu tivesse a certeza, tá, que o Savarino é um jogador top, eu trocaria até pelo Ranieri. Não acho o Ranieri tudo isso, entendeu? Se fosse um cara para resolver a meiuca, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui agora para vocês, tá? Vocês comentem aqui se vocês concordam comigo. O Matheus Pereira do Cruzeiro tá em final de contrato. Ele pode assinar agora já um pré-contrato, tá? Então a situação do Cruzeiro fica complicada. Vamos supor que o Cruzeiro falasse assim, ó, eu quero o Ranieri pau a pau com o Matheus Pereira que tá terminando o contrato. Eu trocaria de olho fechado, de olhos fechados, tá? Sinceramente, trocaria até o Gustavo Henrique. Porque zagueiro você consegue outro aí no mercado, enfim, um volante. O Matheus Pereira ia resolver a meiuca ali, velho, ia ser uma baita de uma contratação. O Savarino, eu não tenho essa certeza que ele chega e resolve para trocar no Ranieri. Mas enfim, se você conhece o Savarino e acha que ele vai chegar e vai resolver, eu sei que ele joga pelos lados, eu já vi grandes jogos dele, ele tem a dinâmica, ele tem aquilo que a gente precisa, saúde física. Cara, o Ranieri é muito instável. Mas enfim, quando a gente já recusou o Ranieri, nós estamos aqui gastando saliva, né? O Corinthians quer empurrar o Félix Torres, só que a situação, por enquanto, ainda não avançou. Eu acho que se o Corinthians oferecer o Félix Torres e mais uma grana, quem sabe sai negócio, né? Quem sabe sai negócio. Vamos lá. Sobre o Saravia, né? Saravia, informação que eu recebi é que o nome não agradou a comissão técnica do Corinthians, mas, né, não está descartado, porque é um jogador de 350 mil por mês, foi oferecido com esse salário. Então é um nome que, enfim, talvez não podemos descartar ainda, tá? O Saravia. É um nome que talvez a gente mantenha na pauta aí, mas, enfim, inicialmente não agradou muito, tá? Cara, o Lucas Silvestre é um cara muito estudioso no mercado, velho. É um cara aí que, se você ver as entrevistas dele, ele fala pouco, né? Mas o que eu sei dele é o seguinte, qualquer jogador que você perguntar, ele sabe te responder. Então, não é só o Dorival, tem o Lucas, tem o scout do Corinthians, né? Enfim, o pessoal chegando aí também para ajudar o Marcelo Paz. E é um nome que não agradou muito, tá certo? Eu acho que de contratações, são esses, né? Eu não me recordo de mais algum nome aí que tenha sido especulado. Lateral direito, mais nenhum foi especulado. Lateral esquerdo, nenhum também. Zagueiro também não. Volante, o Pierre. O Pochettino não avançou em nada, né? Não agradou muito. O Savarino, a questão do Botafogo. Cebolinha, né? O Gabigol esquece, isso aí é coisa de Santos. O Corinthians não se interessou, um cara de 2,5 milhões. E o Michael, tá? Eu acho que são esses aí os nomes no momento de mercado. De renovação, Maicon bem adiantado a renovação. É um jogador que, né, o Corinthians ele vai fazer um contrato de 2 anos, que eu acho o mínimo, né? 2 anos, o máximo, né? 2 anos. Eu faria 1 ano só, com renovação para mais 1 ano, né? Se ele atingisse as metas. Igual o Duílio fez com o Romero, né? E o Romero atingiu as metas e conseguiu renovar por mais 1 ano, tá? Duro usar o Duílio, um dos piores presidentes do Corinthians, como exemplo, né? Mas, enfim, foi o que eu lembrei aqui na hora, tá? Então é isso, né, velho? A gente tem esses nomes, tá? O Corinthians vai tentar derrubar o transfer ban, a promessa existe, né, para dia 5 ou dia 6, tá certo? E agora é isso, né? Não tem muito aí o que a gente falar mais, não me recordo de outro nome. A questão aí do Ancelotti, o Corinthians está em negociação, tá? À vontade do Corinthians, o acordo ainda não foi anunciado, não foi fechado. Essa é uma informação que eu tenho, tá? Isso é importante falar isso. O Corinthians pode até renovar por 2 anos, se achar que não tem outra opção no mercado, que a situação pode complicar, enfim. Mas a vontade do Corinthians, e o Corinthians está batendo o pé, é para 1 ano. Por isso que o acordo ainda não fechou, tá? Na questão salarial, eu acho que não vai ser problema, mas o que o Corinthians está relutando aí é mais na questão do tempo de contrato.
não sei, né, talvez pela vontade do Dorival, o Corinthians possa ceder, porque o Corinthians também não queria renovar com o Maicon. E está aí encaminhando a renovação, porque o Dorival quis muito. O próprio Dorival saiu para negociar com o Shakhtar, entendeu? O Dorival quer muito, o Maicon é o homem de confiança dele. Então, do Oxilé a gente tem que aguardar também. Inicialmente, Pedro Raul, Alex Santana voltam. O Fagner, a situação talvez mais adiantada para que ele renove o empréstimo lá com outros valores, porque é um absurdo, né? O Corinthians pagar 500 e o Cruzeiro 300 não existe. E outra, essa notícia que saiu, que agora eu não lembro onde foi, que talvez seja rachado meio a meio, eu já acho injusto também. Eu acho que o Cruzeiro tinha que ficar com o Fagner para pagar 100% dele, acabou a conversa, ou o Corinthians pegar algum jogador em troca aí por empréstimo, entendeu? Então é uma situação complicada, que a gente tinha que abusar mais dessa questão das trocas, tá? Pedro Raul e Alex Santana vão permanecendo, vão se apresentar, até aparecer alguma coisa para eles, tá bom? Somente o Alex Santana, enfim, jogador sem intensidade nenhuma, não é o estilo que o Dorival gosta. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians!